Nós vivemos uma vida de si, então. Se eu alcançar, então serei feliz. Se a sua felicidade ela depende de um ponto futuro, você está treinando para viver no atraso, né? A gente começa por aí. Viver é adiar a morte o tempo todo. Chegar é diferente de estar. A conquista pelo cargo ela é sempre provisória. O que vai permanecer é o domínio. Gravando, hein? Gravando aí. Cara, eu também gostei. Aquela ideia daquele início foi do Jefferson, pô. A hora de culpar, a gente culpa o Yuri. Na hora de dar um mérito, a gente tá por né? Pô, foi o Jefferson que falou, velho. Fui eu. O cara ficou aborrecido com a gente. É isso mesmo, produção? É isso mesmo? Por falar, cara, em aborrecido, fiquei sabendo aí... Agora a galera tá chateada. Sua câmera melhorou. Ótimo, resolveu. Agora é a luz. Dizem que a iluminação sua tá bem... Vou melhorar minha iluminação aqui. Só um minutinho, Vitor. É mesmo, Glaucio? Ó, que isso, hein? Eu vou ficar desse jeito aqui aí, que bom. Eu só não posso olhar pra lá, que senão eu fico cego, né, com a luz na minha cara. Ficou excelente. Ô, Jefferson, ficou bom? Sim, ó. Ficou top? Deixa eu melhorar minha luz aqui, ó. Ficou bom, hein, velho? Ó, assim fica bom, hein? Porque aí dá uma sombrinha aqui, ó. Ficou ótimo. Ficou bom igual um coco. O que é melhor, velho? A sombra pro lado de cá ou a sombra pro lado de cá? Fica bom? Faz o seguinte, desliga a câmera rapidinho. Desligar a câmera? Agora. Aí, ficou ótimo agora. Ficou excelente. Eu acho que é melhor a gente gravar assim. Ó. Aí a luz, ó. Nossa. Aqui, sem zoeira, velho. Eu tenho um negócio aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá aqui. Eu só tenho que pôr uma pilha nele, mas ele dá uma luz. Dá uma luz legal, velho. Eu vou pôr essa parada bem aqui no próximo, porque eu não tive tempo de mexer com isso. E aí eu quero ver esses caras reclamar. Nossa, é gradual também na melhoria contínua. Aí os caras são gradual na solicitação. Nos feedback, né? Cara, porra, nós estamos no episódio 100. Aí agora que o cara foi dar o feedback, ele tá ruim. A iluminação tá ruim, pô. Fala assim, ô, velho, faz o seguinte... Troca o interlocutor. Gravação 1100. Ô, Vitor, aqui. Esse parceiro aí tá ruim, hein, velho? Chamaram pra fazer uma reunião, Glaucio. Você chamou um cara aí, o cara não tinha câmera, agora não tem iluminação. Ele é até bonzinho no que ele fala, mas, cara, ferramenta ele não tem nenhuma. Ainda bem que ele é inteligente, porque de resto, não. Recurso. Que isso, velho. Daqui a pouco, ainda bem que eu vi pelo menos. Daqui a pouco eles vão falar do meu cenário aqui. Falou assim, o bicho. Ela, inclusive... Não, mas se você reparar o cenário, vamos lá, né, cara? Nos cortes, eu tenho que arrumar isso aqui, cara. Porque nos cortes... Não, isso que eu ia falar. Nos cortes, você sai assim, ó. É porque aí, ô Vitor, eu não sei o quê. Exatamente isso, eu tenho reparado. Pô, você sai lá embaixo, cara. Aí muda pra mim quando eu tô falando, cara. Eu tô aqui, assim. Não, aí você tá aqui, né, velho? Porque o meu aparece assim, ó. O seu aparece assim, ó. Minha cabeça já é grande, eu tô mais perto assim, a galera fica, eita, põe da jaca. Então, mas corta bem essa jaca aí também, velho, nos seus cortes. Rapaz, nós estamos tem que buscar o equilíbrio, porque você sai assim, eu saio assim. Exatamente. Mas, na média, a gente tá certinho. Uma média aí. Não tem aquele negócio lá, se você ficar com um pé no freezer e a cabeça no forno, na média você tá numa boa temperatura. Na média, você tá morto, né? Mas a temperatura média tá excelente, exatamente isso. É mesmo, Vitor. Então agora nós vamos discutir temperatura dos corpos. Ou média é uma boa medida para resultado ou não? Média aritmética, dependendo, não. Você precisa utilizar a mediana. Pronto, agora os caras, em vez de querer bater papo filosófico, conversas decisivas, agora os caras querem dar aula de matemática. Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Defina desvio padrão. Coeficiente de variação. Sem baboseira, velho. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Não, cara, não é possível. Esse episódio aqui eu tenho que ficar melhorzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu afastar aqui. Não, mas daí você não pode culpar o episódio, né? Nesse episódio tem que... Uai, velho. De postura, ô. Tá bom. É mesmo, Vitor. É mesmo, Vitor. Cara, culpa a câmera, culpa o episódio. Véio. Culpa a iluminação. Nossa. Não, velho. Pelo amor de Deus. Eu vou... Esses cortes aí não tá dando, não. Eu vou começar a negar. Parece lá analisar. Eu vou fingir de ego. Eu vou ficar... Que isso o cara tá falando, velho? Mas por quê? Mas eu lembro. Se você pegar quem acompanha a gente todos os episódios, vai lembrar que no início, quando você colocou a câmera, você subiu ela
propositalmente, que você falou assim, quero que saia a cama aqui no fundo. Exatamente. É porque meu escritório aqui é uma divisão de razões, né? Quando eu tô com sono, eu deito ali. Você tá cortando a cara no vídeo aí, ó. Tô não, cara. Tô não, velho. Deixa eu descer um pouquinho, entendeu? Só não pode aparecer Pronto. atrás. Pronto. Não, aí, ó. Aí, melhorou. Porque senão a cama aparece lá atrás. É isso que eu não quero, entendeu? Deixa eu fechar. Indo pro lado com a cadeira. Assim. É mesmo, Vitor. Ai. É mesmo, Glaucio. É um escritório, cara, bem aconchegante, entendeu? Aqui, ó, tem meus livros, tem minhas paradas aqui. Aí, aqui atrás eu tenho uma cama Você tá igual o Google. pra deitar aí do lado. Mas é isso mesmo, cara. Tem que ter conforto no seu ambiente de trabalho, entendeu? Aí eu deito ali e fico lendo assim, ó, com o livrinho na cara, entendeu? Muito bom. Muito bom. E aí? Vamos que Bora vamos? lá, já passamos 10 minutos aí pro menino editar nossa conversa fiada aqui no início. Já demos trabalho pra ele. Só de raiva agora eu vou ficar 20 minutos conversando fiado aqui. A gente reclamou que era o Yuri, depois era o Jefferson que tinha falado. Aí, Jeff, Jeffinho Celeste, ó, luzinha na cara. Olha que bonito. Ficou bom. Foi excelente. Vamos gravar assim agora, gente. Agora sim. Vai lá, Vitor, taca ali. Pronto. Agora, além de sair só a testa dele, assim, agora também. Vai sair a testa iluminada. Não vai saber se é de brilho de gorduras. Velho. O cara é bom demais, bicho. Pelo amor de Deus. Vambora. Ó, seguinte. Mais cedo a gente tava conversando e eu tava lendo um artigo e nesse artigo tinha uma entrevista de um jogador de golfe, que eu não vou me lembrar o nome, até porque ninguém acompanha golfe aqui no Brasil e não importa. O importante é o que ele falou, né? É um bom ponto. Ninguém acompanha golfe. Ninguém tá nem aí pra golfe. Só que o que o jogador falou lá nos Estados Unidos, esse jogador é um jogador muito famoso de golfe, e foram fazer uma entrevista com ele, perguntaram pra ele, pô, qual que é a sensação de quando você ganha os jogos, né? De quando você consegue chegar lá, conquistar. E a resposta dele foi, dura muito pouco. Dura os meus 5 ou meia hora ali, e depois eu já tô pensando, o que eu vou jantar hoje à noite? E logo depois eu tô pensando, qual que será o próximo campeonato? Como é que eu vou treinar amanhã? Como é que eu vou me preparar para o próximo jogo? E aí, o artigo citava exatamente isso, puxando a questão da falácia da chegada. O que é isso? Todos nós achamos, ou a maioria acha, que a felicidade, a conquista, a sensação de satisfação está na chegada a algum ponto, a alguma conquista. Quando eu conquistar algo, então serei feliz. Se eu chegar até aqui, então serei feliz. Inclusive, esse termo da falácia, ele cita essa questão do se então. Então, nós vivemos uma vida de se então. Se eu alcançar, então serei feliz. Se eu conquistar, então me sentirei satisfeito. E a falácia da chegada mostra um estudo que, na verdade, a felicidade não está na chegada, e sim no processo. E aí? Muito bom, cara. Gostei aí do tema, dessa breve abertura que o senhor fez. Cara, se a sua felicidade ela depende de um ponto futuro, você está treinando para viver no atraso, né? A gente começa por aí. É interessante esse detalhe que o cara coloca, que ele foi lá, treinou, venceu e 5 minutos depois da vitória ele já está preocupado com o aspecto fisiológico, né? Muito bom. E a gente tem que ponderar isso, porque isso é uma questão de prioridade também, né? Se eu for te dar uma aula aqui agora, e seu aspecto fisiológico tiver ruim, você tiver com alguma necessidade de ir ao banheiro, você tiver com fome, com sede, que você não vai prestar atenção em nada do que eu estou falando. E o mesmo processo se dá quando a gente vence alguma coisa. Se você concluiu um jogo, venceu esse jogo, e você está com fome, esse gás, essa ênfase no seu sucesso pontual ali pela vitória, ele vai ser muito raso. Você não está mais preocupado com o pré, você está preocupado com o pós. E o pós diz respeito muito mais relacionado ao que você está sentindo naquele momento, que é fome. Então, bem interessante isso, cara. E aí, Vitor, a gente pode tentar entender qual que é o preço dessa mentalidade, né, cara? A gente vive uma ansiedade constante durante o processo e na hora que a gente chega lá, existe uma incapacidade enorme de celebrar essas conquistas, porque a gente já está mirando no próximo objetivo, ou a gente já está mirando em algo que a gente precisa fazer naquele momento, né, para poder satisfazer alguma necessidade nossa. Legal. Eu acho que nesse ponto
Me vem a palavra aqui, Glaucio, gratidão, que eu acho que deve ser o antídoto contra essa questão que eu li uma vez que se chama adaptação hedônica, do hedonismo, eu acho que vem, que é a questão do prazer, né? Hedonismo é a filosofia que fala que o objetivo do ser humano é a busca pelo prazer. É uma linha que eu não concordo, mas é uma linha filosófica, né? É uma escola que defende isso. E aí tem um termo que vem disso, que se chama adaptação hedônica, que diz que eu acho que tem tudo a ver com essa questão da falácia da chegada. Toda vez que você conquista algo, que você sente um prazer muito grande, o ser humano tende a estabilizar esse prazer, normalizar. Ou seja, aquele prazer ele vai diminuir com o tempo e você não mais vai sentir a alegria que sentiu ao conquistar. É uma adaptação. Então, o seu emocional, ele tende a sempre se normalizar. E você, por mais que vá se elevando ou conquistando coisas, tende a sempre se sentir uma pessoa normal, inclusive até meio infeliz. Cara, eu acho que o antídoto para isso, que é o que você estava falando, que é uma armadilha, pode ser a gratidão, que é sempre olhar para o que você já conquistou e tentar lembrar todo o processo e toda a jornada que te levou até ali. Tentar relembrar toda essa conquista. Porque a gente realmente tem essa questão, né, Glaucio, de, cara, não sentir mais prazer naquilo que já conquistamos. Não tem até um filósofo que diz algo nesse sentido, que a gente está sempre entre o desejo, acho que você já citou essa frase. Como é que é? É o desejo, a gente está entre o desejo e o tédio da conquista, alguma coisa assim. Agora você fez igual o Chaves aí, você me confundiu aqui. É que mais vale 2 pássaros do que jacaré que nada de costa. Exatamente. A vida é um eterno, putz, cara. Vamos chamar aqui o Chico Xavier. Peraí, deixa eu lembrar. Não é dilema, não. É alguma coisa entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu só esqueci a conexão entre essas duas frases, entendeu? É isso, cara. A ânsia de ter e o tédio. A vida é um eterno não sei o que lá, entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu só esqueci agora. A vida é uma constante oscilação. Oscilação. Eu lembrei perfeito. Aqui, eu acionei aqui o Google. Muito bom. Eu só esqueci a palavra oscilação aí, para poder conectar. Mas você concorda, então, só para resumir isso tudo que eu falei, linkando com essa frase que você sempre cita, que a gratidão pode ser um antídoto para equilibrar essa oscilação? Sim, legal, cara, bom ponto. Essa sensação de vazio pós-metas, ela existe, e não só em pós-metas, né, em conquistas acumuladas de coisas, às vezes, pequenas. É como uma criança, você pode observar isso. Toda criança, ela fica ansiosa para ganhar um brinquedo, desesperada, chora, enfim. Quando ela ganha o brinquedo, aquele brinquedo, ele permanece como a estrela na mão da criança por alguns poucos dias. Depois ela esquece aquele brinquedo. E isso acontece muito conosco na vida adulta também. Eu concordo contigo que quando a gente usa esse recurso da gratidão em tudo, famoso em tudo, dai graças, a gente começa a ser mais fiel às pequenas coisas também, que a gente acaba esquecendo no meio do caminho. Então, quando você é grato pelas coisas que você tem, pelas coisas que você não tem também, você dá mais valor às pequenas coisas do seu dia a dia, como, cara, coisas simples, andar, falar, ouvir, né? E talvez isso amenize um pouco da nossa ansiedade com relação às coisas que a gente considera grandes, porque na realidade andar, falar e ouvir parece pequeno, mas não é, são grandes coisas, né? Não é porque isso faz tão parte do nosso dia a dia que às vezes a gente não dá o devido valor, né? Na verdade, isso é que são grandes coisas. E a gente ser grato pelo processo como um todo, isso vai aliviar essa sensação de vazio pós-metas, né, cara? Aí a gente não vai ficar com aquela sensação de quantas vezes eu cheguei lá, mas eu percebi que eu não estava lá. Chegar é diferente de estar. Muito bom. A vida, ela tá no movimento, não no pouso, né, Vitor? A gente tem que refletir sobre isso também. Aquela sensação, a gente parece que está preso sempre no amanhã, no depois. Já percebeu isso, cara? Todo mundo vive essa ansiedade de chega logo o final de semana, chega logo o Natal, chega logo tal evento, né? Mas o controle, ele está no que a gente faz nesse momento. Né? A vida não é sobre cruzar uma fita, ela é sobre o que você vive até chegar nessa fita. Pensando numa corrida, você que é um cara
corredor agora, um cara extremamente audacioso nas pistas de corrida. É mesmo, é isso. A questão não é cruzar a fita, concorda? É o que você vive até chegar nela. Só que se você é grato por esse processo, por essa caminhada até a chegada, quando você chega lá, não vai ter aquela sensação de vazio, né? A gente buscar valorizar essas microconquistas. Cara, excelente. Eu lembro muito, inclusive, mais um spoiler do meu. Quem escuta o nosso podcast sabe muitas partes do meu livro pelo próprio autor, olha só. Você vê. Tem uma parte do meu livro que eu conto uma história. Você vai ler, não sei se você começou a ler o livro, mas. Não, ainda não. Sou sincero. Excelente, ótimo. Ótimo a sinceridade. Correria aqui, ainda não comecei nem a ler. Folhei. Não, sem pressa, eu nem lancei. O lançamento é dia 13 de setembro. Então, é bom que você não leia pra não dar spoiler pros outros. Obrigado. Mas, não vou conseguir dormir hoje bem. Eu conto uma história lá, real. Eu fiquei doente um período da minha vida. E, cara, não vem ao caso, eu estava conversando com um médico, depois de muitos anos fazendo diagnóstico, cheguei na conclusão lá de um diagnóstico, e quando eu conversava com esse doutor, eu fiquei muito desesperado. Falei, poxa, é uma doença bem grave aqui, como é que vai ser? Então a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, doutor, eu vou morrer? E a resposta dele foi, Vitor, me desculpa a morbidez da minha resposta, mas não só você vai morrer. Eu, a recepcionista que te recebeu. Então a sua pergunta é muito genérica, né? Todos nós vamos morrer. Ele falou, você me desculpa o que eu vou falar aqui, mas nós realmente, como diz o poeta, somos um cadáver adiado. Viver é adiar a morte o tempo todo. E aí ele falou para mim, para você não é diferente. Você tem que continuar adiando a morte, independente do seu problema. E sabe como que se adia a morte? Olha para o mundo. Tudo que morre para. Tudo que morre não tem mais uma jornada. Aquilo que está vivo se movimenta. Aquilo que está vivo está na travessia, não na chegada. Então continue se movimentando. Movimente seu corpo, suas ideias. O movimento é o adiamento da morte. É sensacional, né? Inclusive, uma das frases preferidas do meu livro é essa. A vida é travessia e não chegada. E é justamente o que você falou. Quando a gente vive a travessia, aí sim a gente está vivendo a vida. Me perdoa aí a redundância. Excelente, cara, excelente. Porque a grande maioria das pessoas confunde destino com plenitude. Todo mundo pensa, quando eu tiver, eu serei feliz. E a felicidade, ela não se adia, né? Perfeito. Muitas pessoas esquecem que é exatamente o que você falou. O grande êxito, ele está na caminhada, não é no ponto de chegada, até porque você pode correr para um ponto que você nunca vai alcançar, né? Então, a vida não é uma pista de chegada, ela é um campo bem amplo, onde a gente caminha todos os dias. Então, a gente tem que celebrar mais o que a gente já conquistou, que é isso que você mencionou, né? Ser grato pelo que a gente já conquistou, porque senão a gente vai entrar nesse looping, cara, de que a gente só vai encontrar paz ao cruzar a próxima linha. Só que sempre vai existir a próxima linha. Excelente. Você vai virar um corredor exausto. E uma vez, você falou isso, eu me lembrei. Eu estava vendo uma entrevista, uma fala do Jim Carrey. Sabe o Jim Carrey, aquele comediante sensacional, né? De lá de Hollywood. E na entrevista ele falava, ironicamente, daquele jeito brincalhão dele, mas ele falou que alguém chegou para ele e falou assim, pô, você chegou lá, né? Você alcançou a riqueza, você é um cara famoso, você conseguiu o que a maioria busca. Aí ele falou assim, bom, eu recomendo, inclusive, que todo mundo fique famoso e rico como eu, para descobrir que essa não é a resposta da felicidade. Falei, pô, aquilo me impactou. Falei, caramba, um dos caras que chegou lá falando que, ó, não é chegar aqui que eu encontrei a felicidade. Inclusive, ele depois teve muitos problemas, né, de depressão. Então, não é a chegada que vai resolver o seu problema. É a forma como você conduz a sua jornada. É a forma como você, muito bem falou, Glaucio, eu gostei, é a forma como você está presente na travessia da vida. E a gente quer tanto chegar lá, às vezes, que a gente deixa de estar presente na caminhada, né, do dia a dia, na rotina, nas coisas simples. Legal. Cara, essa frase do Jim Carrey que você mencionou, porque isso é um evento raro, concorda? O nível que ele chegou é um nível de evento raro para a maioria das pessoas. Sem dúvida. Então, todo mundo acha que a felicidade está aí, enquanto a felicidade está em celebrar o presente, sem parar de se mover, porque a única chegada que vale a pena é aquela que a gente experimenta todos os dias. Por isso que não existe chegada, né? A gente não tem que
celebrar só o fim da corrida, a gente tem que celebrar essa constância, essa vida experimentada todos os dias. Exatamente, cara. E os objetivos são direções, né? São apenas direções, não são finais concretos. Não. Você ia perguntar? Não, só porque você falou dos objetivos são direções, eu concordo muito, até mais um conceito que eu trago do meu livro, que é a diferença entre objetivos e propósitos. Aqui, os objetivos, como você disse, eles são direções, e direções você pode mudar. Então, objetivos mudam. Tem pessoas que confundem objetivos com propósito. Propósito é algo elevado, é maior que você mesmo, né? Então, propósito a gente não alcança, a gente vive aquilo. Se você alcança, é objetivo. E os objetivos são negociáveis na vida, mas propósito não. Você tem um propósito de fazer sua filha feliz. Isso vai durar para sempre, você vai viver isso enquanto estiver aqui, na sua existência. Isso é um propósito. Agora, aí você tem o objetivo de alcançar o seu primeiro bilhão, porque o seu milhão você já tem, né, Glaucio, que eu sei. Então, vários, amém, igreja. Deus me ouça, né? Mas eu ia te perguntar se você já assistiu aquele filme Jamaica Abaixo de Zero. Não. Cara, é um filme da Disney, é um filme muito legal, um filme antigo dos anos 90, mas ele conta a história, baseado numa história real, de um time de bobsled, aquele trenó no gelo das Olimpíadas de Inverno, que desce 4 num carrinho, assim, num trenó, no gelo, de uma equipe jamaicana. E é muito legal. Por quê? Cara, não tem neve na Jamaica. Então a Jamaica não participa das Olimpíadas de Inverno. Óbvio, países tropicais, né? Não tem nem como treinar. E conta a história de um time de bobsled jamaicano mesmo. Eram alguns caras que não conseguiram se classificar para as Olimpíadas de Verão, as Olimpíadas normais que a gente conhece, que eram atletas, né, corredores, e eles falam, pô, vamos treinar para ir para as Olimpíadas de Inverno. E é muito legal, porque eles têm todo, cara, assim, não vou contar o filme não, mas eles têm toda uma jornada de treinamento, de correr atrás. E você fala, poxa, acompanhando o filme ali, né? Eles vão ganhar. A felicidade deles está em ganhar. Porque, cara, eles treinam, eles vão atrás, eles sofrem, eles têm que treinar, fingir que estão no gelo, porque não tem gelo na Jamaica, então eles têm que treinar dentro do freezer, tem que passar frio, faz um carrinho, enfim. Aí você fala, pô, então, a felicidade deles está em ganhar quando eles conseguem chegar lá e vão disputar. Eles estão lá nas quartas de finais, sei lá qual que é o carrinho tomba, o trenó tomba e eles perdem. E o filme é eles perdendo. E você fala, poxa, caramba. Cadê o final feliz? Perfeito, cara. Essa é a pergunta. Você fala, então não tem final feliz? Pelo contrário, assim que o carrinho tomba, eles levantam. Não é mais spoiler, tá, pessoal? Porque 30 anos o filme já. Eles levantam, colocam o trenó no ombro e falam, pô, o importante não é a medalha. O importante é a gente cruzar a linha de chegada. E eles vão carregando o trenó em vez de o trenó carregar eles. E quando eles passam, todo mundo começa a aplaudir. Não porque eles ganharam medalha, mas por toda a jornada deles. E aí eu te pergunto, eles venceram ou não? Para mim, sim. Foi uma vitória gigantesca. Pela jornada, não pela medalha. Com certeza. Mas é um desafio a gente reconhecer isso, né, cara? Principalmente quando a gente está no jogo, concorda? Muito. Porque o cara, ele teve um trabalho gigante sonhando em... Né, porque o sucesso para a sociedade é isso. Pô, o cara treinou e quer ganhar. Sucesso é isso, é o cara chegar lá em primeiro lugar. E isso que é o grande desafio e gera muitas frustrações na nossa vida. Porque quando a gente traz isso para o nosso contexto social, vamos pensar aqui, cara, quando a gente tem um planejamento de aposentadoria, todo mundo pensa em aposentadoria, em ter sua liberdade financeira. Aí depois, as pessoas esquecem disso, todo mundo quer chegar num patamar financeiro legal para poder pendurar a chuteira, só que elas se esquecem que quando você chega lá, você tem outros desafios. Ocupar seu tempo, ocupar sua mente, e as pessoas falam, pô, isso é fácil. Não, não é fácil não. Dependendo de como você se organiza, se programa na tua vida, isso é um baita desafio. E levando para o contexto profissional, a ideia é a mesma. O gerente que sonha ser diretor, ele acredita que ao conquistar aquele cargo, ele vai finalmente ter paz. Nossa, agora eu vou ter mais tempo, mais liberdade. Quando ele chega lá, ele só percebe que ele ganhou mais responsabilidade, mais pressão, mais reunião, e aí ele começa a mirar o próximo cargo, achando que no próximo ele vai conseguir aliviar. O autônomo, a mesma coisa. Ele quer faturar X dinheiros por mês ou por ano. Quando ele atinge a meta, ele percebe que aquela ambição aumentou junto e o nível de cobrança interna também aumentou. Então, a gente está sempre correndo atrás, né, de alguma coisa. O investidor que acha que atingir determinado patrimônio, ele vai ter
menos preocupações. Não é assim, não. Porque quando você alcança aquele valor, você passa a se preocupar também em manter aquele padrão, em proteger, em aumentar o capital. Essa questão do aposentado que eu mencionei é um desafio. A grande maioria das pessoas, pelo menos no contexto familiar e de amigos que eu vivo, você vê que ao parar, essas pessoas elas sentem um vazio e busca por novos projetos para preencher o seu tempo é um baita desafio. Perfeito. Perfeito, cara. Isso é muito verdade. Tem muitos estudos que mostram isso, né? Pessoas que estão lá, mas não se sentem satisfeitas, plenas. E isso tem muito a ver, você foi falando, cara, eu fui lembrando bastante da minha aventura no Everest, como eu sempre lembro, eu tirei muitos ensinamentos de vida dessa aventura. E uma das coisas muito legais, cara, que os Sherpas, os povos das montanhas, eles ensinam a gente, porque eles que nos guiam, é justamente a questão da jornada, da subida. Então, o que eles falam pra gente? Olha, primeiro, não suba rápido demais, porque a jornada, ela é a preparação do seu corpo. É a jornada que vai te fazer evoluir, aclimatar o seu emocional e se adaptando, para que quando você chega a determinada altitude, você não quebre. Então, os Sherpas dizem, a jornada, a subida, ela não é um capricho. Ela é uma necessidade para o topo. Não existe topo sem a jornada. Porque se eu te pegar num helicóptero e te levar para o topo e te largar lá, seu corpo desmaia. Então, não adianta ir para o topo. Você precisa se preparar para o topo. E isso é muito interessante, cara, na montanha, porque na vida eu vejo isso. Tem coisas que levam tempo. Não porque, é porque eu sou burro, porque as coisas dão errado para mim. Não. É porque você precisa ser preparado para assumir o topo onde você vai chegar. Que é como você disse, depois você chegou lá, é lindo, mas se manter lá sem quebrar, requer toda uma preparação que você teve que ter lá atrás na jornada. Que legal, cara, excelente abordagem e trazendo mais uma vez isso para o contexto de vida, e isso aqui é clássico, a pessoa que quer perder peso fazendo a redução de estômago. Claro que são casos e casos, tá? Que eu não estou julgando a questão, não pode, tá errado, não, nada disso. Mas é interessante, pelo menos as pessoas que eu já vi, eu confesso que deve existir uma estatística nesse sentido, mas eu nunca pesquisei, mas aqui dentro do meu ciclo, né, do que eu já vi de casos, quantas pessoas vão lá, fazem a redução de estômago, emagrece e depois volta tudo de novo, às vezes até pior. Porque o cara simplesmente foi lá e levou o peso dele dentro do helicóptero, como você mencionou, né? Levou o peso dele embora dentro do helicóptero. Ele não teve a jornada, a disciplina, a mudança interna, que é muito importante. Virar a chavinha internamente para criar o hábito de falar, cara, a partir de hoje eu não posso mais me alimentar dessa forma. A partir de hoje, eu preciso ser mais disciplinado com a minha saúde e os meus exercícios físicos. Então, e aí tem aquele detalhe, a pessoa perdeu alguns quilos e acha que vai se sentir plenamente confiante, não vai. Porque quando você chega no seu peso desejado, você vai descobrir novas inseguranças que não estavam ligadas ao seu corpo, mas à sua mente. Muito então, bom. Não adianta, né, cara? Assim, é igual relacionamentos, é a mesma coisa. As pessoas costumam se separar com frequência. Não, esse relacionamento tá ruim. É claro que existe muito a questão da conexão com o parceiro, né? Com sua parceira, seu parceiro. Isso tem que ser avaliado. Mas todo mundo tem seus desafios internos e tem seus defeitos. Então não adianta a pessoa achar que ela vai sair de um relacionamento que aparentemente está muito ruim, vai para outro e vai ficar extraordinariamente bom. Pode ficar bom, pode ficar ok, mas lá também terão seus desafios. Então, tudo é uma questão de adaptação, né? Porque conflito e ajustes existirão e serão necessários em todas as áreas da nossa vida, né? O casal quer ter um filho, a mesma coisa. Poxa, agora a gente vai ter um filho e vai dar sentido à nossa relação. Depois que o bebê nasce, a rotina muda e o sentido precisa ser construído diariamente. Muito bom, muito bom. Eu costumo chamar isso, Glaucio, que você está descrevendo, de projetos estruturantes. Eu trouxe isso do que eu utilizo na indústria, na minha profissão de engenheiro. Quando você quer fazer uma transformação numa empresa, por exemplo, uma redução de custo. Vamos lá.
Então você vai fazer um projeto de redução de custo. Bom, tem um jeito de reduzir custo que é simplesmente falar, não gaste mais, não compre mais matéria-prima. O custo reduziu, mas você também não vai produzir. Então, o que eu faço então? Existem os projetos estruturantes. É aquilo que eu faço dentro da empresa que muda o meu padrão de atuação. Bom, hoje eu produzo utilizando uma máquina tantas horas por dia. Pô, encontrei um método, desenvolvi um método que eu vou utilizar a máquina agora menos 2 horas por dia, produzindo o mesmo tanto. Isso é estruturante. Por quê? Porque eu mudei o meu padrão de atuação. E eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando quando você diz do peso, do relacionamento. É você mudar e reconfigurar os seus padrões de vivência no dia a dia. Porque quando você reconfigura os seus padrões de rotina, de hábito, aí sim você está elevando e subindo o nível, né, subir na montanha lá para o topo, aclimatando, preparando o seu corpo para que quando você chegue lá, você se sustente lá. Que eu acho que é o mais importante. As pessoas querem muito chegar, mas pouco se preocupam em como se sustentar lá. Legal. O topo é só um instante, né? A escalada aqui é a vida. E a manutenção também é a vida. Cara, eu tô pensando aqui, a gente está falando, ó, se a gente analisar contextos históricos também, a gente encontra muito disso, né? Porque quando você olha Alexandre o Grande, por exemplo, o cara conquistou praticamente o mundo todo, conhecido na época, né, obviamente. E ele ficou frustrado porque não tinha mais território para ele dominar. Ou seja, ele alcançou a linha de chegada mais ambiciosa da época dele, mas no final ele encontrou apenas um vazio. Quando você pega Napoleão, mesma coisa. O cara conquistou coisa pra caramba, não satisfeito, ele foi lá tentar conquistar a região da Rússia, né? E começou sempre a busca por mais, por mais. E olha só o quanto esses caras tiveram de aprendizados e pequenas conquistas no meio do caminho. Então, a gente tem exemplos históricos e filosóficos nesse mesmo formato, né, cara? Uhum, uhum. Esses dois que você citou é muito interessante, um conceito de conquista deles que eu acho que vale para nossa vida. A gente quer muito acumular as coisas, né? Acumular conquistas e subindo o mais rápido possível. A gente tem muito esse negócio de pressa, 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 conquista, conquista e conquista, mas a gente esquece de domínio. O que eu quero dizer com isso? Uma das grandes estratégias de Napoleão e Alexandre o Grande, quando você olha, era, além da conquista, o domínio do território. Eu conquisto, eu domino o território conquistado. O que é o domínio? Eu começo a fazer parte, aquilo começa a fazer parte da minha nação, fazer parte de quem eu sou. Lembra que a gente estava falando de reconfiguração de padrão, né? Depois que eu domino, eu entendo, tá tudo dominado, o que eu já conquistei, aí sim eu vou para a próxima conquista. Porque muitos generais caíam no erro de conquistei, vou para o próximo, sem ter dominado ainda. Então, conquista e domínio, para mim, são dois conceitos muito importantes na vida. O que eu quero dizer com isso de forma prática? Se você entra como estagiário de uma empresa, ao invés de ficar focando na conquista de virar um engenheiro, domina o cargo de estágio primeiro. O que um estagiário muito bom precisa fazer? Muita gente não quer pensar nisso, quer pensar lá na frente. Como que eu me torno engenheiro? Calma, como que você domina o cargo de estagiário? Dominou? Pronto, agora eu sou o melhor estagiário de todos. Conquista o cargo de engenheiro. Pô, agora eu quero ser líder. Conquista e domina todo o contexto de ser engenheiro. Depois de dominado esse contexto, você vai e conquista. Domínio e conquista. Para mim, são dois conceitos muito importantes na evolução e na busca de sucesso na vida. Interessante, muito legal. Que é a chegada, a conquista pelo cargo, ela é sempre provisória. O que vai permanecer é o domínio, como você falou, né? Essa caminhada. Perfeito. Bem interessante isso aí. É um processo de construção. Agora, é um desafio a gente construir esse diferencial, né, cara? Porque todo mundo tá na mesma ansiedade. E aí eu vou partir para a ideia não só da gratidão que você mencionou, mas do autoconhecimento. A gente precisa se redescobrir o tempo todo. Uhum. Outro exemplo aqui que a gente tem é o maior medalhista olímpico, que é o Phelps. Ele já contou isso, inclusive, que mesmo com aquela porrada de medalha de ouro, ele sentiu um grande vazio após os Jogos. Ou seja, o pódio ele não preenche a vida mesmo, né? Em todos os cenários possíveis que a gente enxerga aqui no decorrer da história, de fato é isso que acontece.
Cara, perfeito. Nesse filme, inclusive, isso que você falou me fez lembrar que nesse filme Jamaica Abaixo de Zero, o treinador, o cara que treina a equipe jamaicana, ele é um grande campeão de bobsled americano. Ele que treina a equipe jamaicana. E tem uma cena muito legal que o principal do time jamaicano tá conversando com ele e ele diz: treinador, você tem várias medalhas de ouro. Você conquistou tudo. E aí o treinador olha pra ele, cara, é muito interessante. Ele fala assim: olha, Derice é o nome do personagem. Me lembrei agora. A medalha de ouro, ela é maravilhosa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não se tornar suficiente sem ela, você nunca vai ser suficiente com ela. Não é na medalha de ouro que tá a sua grandeza. O Derice fala assim, mas não tô entendendo o que você tá dizendo. Aí ele fala, você vai entender quando você passar a linha de chegada. E quando ele passa a linha de chegada no fim do filme, não é pra ganhar uma medalha de ouro. É com um trenó nas costas, dizendo, pô, eu consegui chegar até o fim mesmo sem ganhar, a minha jornada valeu a pena. Aí você vê no olhar do personagem que ele diz, pô, me tornei suficiente, independente da medalha. Legal, muito legal. E eu acho que é isso, né, cara? Em vez da gente evitar essa falácia da chegada, como você mencionou, como é o tópico aqui do nosso episódio, é a gente criar meta, com uma data de validade, obviamente, mas a gente tentar planejar o que vem depois, sempre carregando na nossa essência essa gratidão e o aprendizado de cada caminhada. Não tem problema a gente ter várias metas, vários objetivos, mas a gente sempre buscar esse ponto de equilíbrio, né, cara? Porque e tentar usar a nossa conquista como um ponto de inflexão. Até a gente já comentou sobre isso aqui nos outros episódios do Flávio Augusto, né? Ponto de inflexão. Mas a gente tentar usar essas conquistas como ponto de inflexão para mudanças ainda maiores. Boa. A chegada, ela tem que ser vista como palco para transição, não para estacionar, né? Não para estacionar nela. Perfeito. Complementou, na verdade me salvou aqui na palavra, guru. É mesmo, mas é porque a gente tá alinhado e a gente concorda nisso, é verdade, pra mim. Peraí, só um minutinho. Deixa só eu acender minha luz aqui, eu esqueci, no meio do episódio aqui, eu tive que, deixa eu ver, eu tô bem aqui na minha posição, pronto. Ficou ótimo, só pra dar uma... Ficou uma bosta. Tipo aquele meme, né? Ficou, aí na hora que o cara cortar lá o negócio, aí vai estar assim, né? Cara escondido de novo. Você postou lá um Reels, a gente postou um Reels com o seu corte lá, eu fiquei, ué, quem que tá falando aqui? Aí embaixo tá você lá. Ficou muito ruim aquele negócio lá, cara. Tô assim, meu Deus, os caras... Cadê o cara, velho? O cara foi se escondendo ali. Pelo amor de Deus. Agora, vê se atende o Yuri aí e arruma uma iluminação decente. Não, agora eu vou arrumar. Eu tenho aqui uma câmerazinha aqui, vai ficar top, filho. Vai ficar show de bola. É legal que vocês já perceberam, pessoal, que o Glaucio sempre tem uma solução, mas nunca traz a solução. Eu tenho aqui, ó, no próximo, ó. É mesmo? Olha o Glaucio. É mesmo? Ô, Glaucio, você aprendeu bem aí no mundo corporativo. Aqui o lance, meu amigo. Olha aqui a solução, meu cara. Ó. Você tem que primeiro pensar. Aí aquilo se materializa depois. Então, eu não posso falar que eu não tenho. Mesmo não tendo. Que aí eu já tô jogando uma energia ruim pro negócio não existir. Não, eu tenho. O dinheiro. Você pode não ter. Você fala, não, eu tenho. Mas não vem, cara. Isso, o negócio é mentir pro universo. Isso aí, mano, não é mentir, cara. Você tá emanando o que você deseja. É diferente. Mentir pro universo, bom, não vou mesmo, Glaucio, você é que signo? Vamos falar de signo. Depende do seu signo, então. Exatamente, depende do seu signo. Tô maluco. Glaucio, é isso aí, pros finalmente. O que você sugere aí, cara, pra turma, pra poder... Bom, eu já dei uma dica inicial, que eu comecei falando sobre gratidão. Eu acho que gratidão é um antídoto pra não cair nessa falácia de que, pô, quando eu chegar lá, então eu serei feliz. Tem que parar um pouco de vez em quando, escrever. Cara, é muito... Você não consegue fazer isso todo dia, que as pessoas sugerem, né? Todo dia à noite, escreve 3 coisas pelo que você é grato. Não precisa fazer isso todo dia, não. Banana. Cara, precisa disso. Mas tem dia que você tá um pouco mais pra baixo, assim, e vale a pena. E não só no seu dia, o que eu sou grato pelo meu dia. Para com você mesmo, senta, escreve à mão, que muita gente não faz. Tenta pensar em 3 coisas da sua vida que vier à mente, que foram boas, né, que te trouxeram até ali. Coisas, inclusive, que é muito interessante, né, Glaucio? Lembrar aquilo que a gente já venceu. Isso é muito importante, cara. Esses dias eu tava pensando sobre isso, sabe?
algumas coisas difíceis que a gente vai passando, aí você olha para trás, eu já passei por algo muito difícil. Então você começa a aumentar um pouco da sua autoconfiança. Pô, aquele momento eu passei, vou conseguir agora também. Então acho que é importante, cara, gratidão, entendeu? O que você sugere aí para não cair nessa falácia da chegada e não ficar sempre esperando chegar lá para achar que vai ser feliz? Cara, autoconhecimento, eu já comentei aqui, eu acho que é importante em qualquer área, essa valorização das micro conquistas, porque aí você não fica preso só ao final, né? E basicamente é isso, cara, autoconhecimento e valorizar essa jornada, essas micro conquistas, que automaticamente vai entrar naquilo que você está falando, né? Que é a gratidão pela jornada, pelas pequenas coisas, né? Perfeito. Sabe, para resumir tudo isso, o que eu sugiro? Leia aqui, ó. Ó, que isso, hein? E criar sentido diário, né, cara? Não apenas nos eventos raros. Porque, como o nome já diz, é raro. Então, se você for ficar esperando por eles para criar sentido à sua vida, sem celebrar cada movimento seu, aí o ponto de chegada ele vai ser bem vazio, realmente. Excelente, caramba. Aí finalizou com uma frase forte aí. Muito. E é isso. Bom, agora eu acho que é importante a gente revisitar lá os nossos ouvintes para ver o que tem de bom lá de sugestões para os nossos podcasts, que a gente vai desenvolvê-los aqui da melhor forma possível. Sugiram que vocês quiserem que a gente fale aqui. Com as nossas falácias. Não. Falácias não. Que isso, Glaucio? Que falácias? Não tem falácia não. Que é tudo com base em... Com embasamento técnico de Gonzaguinha. Exatamente. Com frases muito profundas de Clarice Lispector. É mesmo? Muito bom, meu amigo, muito bom. Acho que é isso, cara. Temos alguma outra evolução dentro desse tema aí? Eu creio que não, né? Não, a evolução agora é das pessoas que nos ouviram e não cairão mais nessa falácia. Serão felizes ao longo da jornada e não somente quando chegar lá. Exatamente, perfeito, meu amigo. É muito isso. Bom vê-los e tê-los aqui conosco novamente. Como sempre. Galera, comentem aí o que vocês quiserem que a gente fale, vamos discutir. Tamo junto. Grande abraço. Grande abraço.